Alô, garoto, alô, garota. Vamos dar continuidade ao nosso tema reprodução, falando agora com vocês sobre o processo de formação dos gametas na espécie humana. Mecanismo esse chamado de gametogênese. O termo gametogênese significa processo de formação de gametas na, pode ser nos outros seres vivos, mas vamos falar especificamente agora na espécie humana, ok? Bom, então vamos lá. O que vem a ser a gametogênese? O que diz a gametogênese na espécie humana? É um processo que ocorre em todos os seres vivos, mas vamos falar especificamente dos seres humanos. Então vamos lá. O termo gametogênese, o que ele significa? É o processo de formação de gametas nos animais, ok? Então, o termo gametogênese é o processo que ocorre a formação de gameta nos animais. E aonde e como ocorre esses processos de formação de gametas? Primeiro, os gametas nos animais são formados por um processo de divisão celular, que nós já comentamos aqui em aulas anteriores, que é a meiose. Lógico, tem a mitose também envolvida nesse processo, mas especificamente a meiose é um processo único que vai acontecer nos animais para a produção de gametas. E aonde ocorre a produção desses gametas? Em órgãos especiais chamados de gônadas. Então, as gônadas são órgãos especiais onde vai ocorrer o processo de maturação, onde os gametas vão amadurecer para que ocorra o processo da fecundação. Então, esse processo vai acontecer em órgãos chamados de gônadas. César, mas é um nome difícil, é um nome novo. O que é isso, gônadas? Então, vamos lá. Ah, isso aqui eu conheço. Então, a gônada masculina nos animais chama-se testículos. E para que servem os testículos nos seres humanos? E também em todos os animais. Para que servem os testículos? Então, primeiramente, os testículos é um local onde vai acontecer a produção de espermatozoides, que são os gametas masculinos, tá? Então, os gametas masculinos dos animais se chama espermatozoide. César, mas a função dos testículos é só produzir espermatozoide? Não, também produz hormônios, tá? A testosterona. Então, a testosterona também é produzida nos testículos. Mas como o nosso tema chama-se gametogênese, vamos falar especificamente da gametogênese. E como é que chama a gônada masculina, feminina? A gônada feminina chama-se ovários. Qual que é a função dela? Produzir óvulos. Agora, detalhe. Por enquanto, vamos falar essa palavrinha óvulos, mas daqui a pouco você vai ver que esse termo não é correto. É um termo que a gente usa na nossa sociedade, ok? Para se referir ao gameta feminino. Mas, na realidade, o gameta feminino recebe outro nome. O óvulo é como se fosse o gameta fecundado, a célula gamética feminina fecundada, já é uma célula diploide, ok? E com aonde se produz esses gametas femininos? Na gônada feminina, que são chamados de ovários. Bom, então, quando se fala em gametogênese, é um processo que ocorre para a formação de gametas. E agora vamos falar especificamente para o sexo masculino e para o sexo feminino. Então, vou falar primeiramente do masculino. A espermatogênese humana, ela vai acontecer nos testículos e ela inicia-se no chamada fase germinativa, que é a fase de multiplicação, na puberdade.
puberdade. Lá por volta dos seus 12, 13 anos do menino, já começa a formação dessas células germinativas que futuramente darão origem aos espermatozoides. E no sexo masculino, ela inicia na puberdade e continua até a velhice. Então, até o homem lá no B, pronto, lá, bom, ainda está produzindo espermatozoide, ok? Então, a espermatogênese, ela inicia na puberdade e vai até o final da vida do homem. E ela, para ficar mais fácil a gente entender, ela é dividida em 4 etapas, que a gente chama de fases. A fase germinativa ou multiplicação, a fase de crescimento, a fase de maturação e a fase de diferenciação ou espermiogênese. Então, vamos ver cada uma dessas etapas no processo da formação de espermatozoides lá dentro dos testículos. Então, aqui nós temos uma visão do órgão masculino, ou seja, da gônada masculina, onde nós temos aqui dentro da bolsa escrotal, é onde ficam esses órgãos que estão ligados ao processo de produção e armazenamento de espermatozoides, que são os testículos, o epidídimo, onde vai ser um órgão de reserva dos espermatozoides prontos, e também o canal deferente, que é um canal que vai ligar os 2 epidídimos até a próstata, aonde vai haver a formação do sêmen. Mas vamos lá. Então, temos aqui o testículo, ele é formado por uma série de pequenos canaizinhos que são chamados de túbulos seminíferos. E são nesses túbulos seminíferos que serão produzidos os espermatozoides por meiose, ok? E entre cada túbulo desse há a presença dessas células, que são células chamadas células intersticiais. O que significa essa célula? São elas que vão produzir o hormônio masculino chamado de testosterona. Então, são essas células, tá, masculinas, que serão essas células intersticiais que serão responsáveis pela produção do hormônio sexual masculino. E aqui dentro dos túbulos seminíferos é que vão acontecer a produção de espermatozoides, ok? Então vamos lá, lembre-se das 4 fases que ocorre a espermatogênese. Então vamos lá. A primeira fase, que é a fase de multiplicação. O menininho, quando nasce, ele já nasce com essas células aqui, que são chamadas de espermatogônias, que são células diploides. No caso da espécie humana, com 46 cromossomos cada uma. Essas células vão se multiplicando em toda a sua fase de vida do menino até ele chegar na puberdade. Então, esse processo de multiplicação é um processo que ocorre por mitose. Aqui não vai haver diferenciação celular. Tá? Então, as células vão se multiplicando lentamente até chegar à puberdade, onde esse processo se acelera. Então, chegando na puberdade, esse processo de multiplicação das espermatogônias, ele será acelerado por ação de hormônios, é claro. Bom, mas aqui um pequeno detalhe. As espermatogônias, nós didaticamente classificamos ela em 2 tipos: espermatogônia A e espermatogônia B. A espermatogônia A, ela só vai acontecer mitose. E nessa mitose, há a produção de 2 espermatogônias, uma A e uma B. Tá?
E a espermatogônia B é aquela que vai dar o início à formação de espermatozoides, ou seja, é aquela que vai acontecer a meiose. Então, lembre-se lá atrás que nós falamos que o homem inicia a fase de produção de espermatozoides na puberdade e não para mais. Por quê? Porque ele sempre vai ter uma célula de memória. Então, essa célula aqui nunca vai acabar, porque ela vai sempre multiplicando, dá uma A e uma B. A B vai formar espermatozoide. Da A multiplica-se de novo, dá uma A e uma B. E aí vai produzindo constantemente A e B. A B vai formar espermatozoide. Por ação de hormônios, vou falar o nome dele, o FSH, hormônio folículo estimulante. Esse FSH vai agir em cima da espermatogônia B e vai promover aquele processo que nós vimos na meiose, que é a fase de intérfase. Então, ele vai aumentar o tamanho da espermatogônia e a espermatogônia agora ela muda de nome. Ela agora é chamada de espermatócito 1. Tá? Então, vai acontecer aquele processo que ocorre lá na meiose. E aqui essa célula ainda ela é diploide, ou seja, com 46 cromossomos, ela vai entrar num processo de meiose. Então, quando ela entra lá naquela fase de prófase 1, que vai acontecer o crossing over, a variabilidade genética, vai acontecer tudo aqui nessa célula, o espermatócito 1, tá ok? E aí, olha só o que, que vai acontecer. Aí vem a divisão reducional, que é aquela divisão 1 da meiose, aonde aqui vai haver a formação de duas células haploides agora, porque aqui vai acontecer a meiose, ok? E aí, acontecendo essa divisão reducional, essas células agora são chamadas de espermatócito 2. Isso aqui é uma pergunta que cai muito concurso aí, esses concursos que pedem. Então, o espermatócito 1 é uma célula diploide e o espermatócito 2 é uma célula haploide, só tem 23 cromossomos. Aí dá sequência a divisão 2 da meiose, formando as 4 células, que são as espermátides. Só que a espermátide não tem cara nenhuma de espermatozoide. Aqui que vai acontecer a quarta fase do processo da espermatogênese. Vamos ver a primeira fase? A primeira fase está aqui, ó, que é a fase de multiplicação. A segunda fase é a fase de crescimento, quando ela se transforma de espermatogônia para espermatócito. A terceira fase é essa, que é a fase de maturação. E a quarta fase é essa que é chamada de diferenciação, aonde a espermátide vai acontecer um processo de, vamos colocar uma palavra assim, metamorfose. Ela vai perder parte do seu citoplasma, o complexo de Golgi vai se condensar na parte anterior do espermatozoide, formando aqui o acrossoma. As mitocôndrias que estão no interior dessa espermátide vai se condensar em torno da formação do flagelo, que é formado a partir do centríolo. Ok? Então, parte do citoplasma é perdido, formando aqui o espermatozoide, que é uma célula haploide. Ok? Então, tendo aqui a visão do espermatozoide, temos aqui o acrossoma, o núcleo, que é chamado pronúcleo masculino, contém a metade de cromossomos, somente 23, os centríolos, que vai dar origem ao flagelo, e as mitocôndrias, que vão fornecer energia para esse flagelo, para o espermatozoide ir ao encontro ou ter mais mobilidade, então ele é responsável pela movimentação do espermatozoide, até chegar o ovócito 2, né? Que antigamente a gente chamava de óvulo, né? Na realidade, o óvulo já é uma célula que já foi fecundada. Então, aqui está o processo da espermatogênese masculina.
No caso, a gametogênese masculina, no caso, a espermatogênese. Fica meio ambíguo nós falamos a palavra espermatogênese masculina. Espermatogênese só vai acontecer nos machos, tá? Então a gente pode falar gametogênese masculina ou espermatogênese, ok? Um pouquinho de português aí ajuda também. Agora, o outro processo, a ovogênese humana, tá? Que é a gametogênese feminina, ok? Ela vai acontecer no sexo feminino em um órgão que são os ovários. Então, a mulher ela tem uma fase fértil que se inicia, tá? Olha só quando é que iniciou, lá na vida intrauterina dela, ou seja, quando ela estava sendo formada lá na barriguinha da mamãe, já estava iniciando o processo de formação dos seus futuros gametas, tá? Então, quando a menina está sendo gerada, lá dentro da barriguinha dela, estava se formando lá as pequenos folículos que, quando chegar na puberdade, irão amadurecer para formar o gameta feminino. Agora, a mulher, como ela tem uma fase de produção de gametas femininos, a gente chama de fase fértil. Quando ela para de produzir esses gametas femininos, ela é chamada de menopausa. Então, o que é a menopausa? É quando a mulher chega a uma certa idade e para de produzir os gametas femininos, no caso, os ovócitos. Aí nós falamos que ela entrou na fase de menopausa. Agora, diferentemente da espermatogênese, a ovogênese não tem 4 etapas, só tem 3. A germinativa, a de crescimento, até aí tudo igual à masculina, tá? E a fase de maturação, igual à masculina. Só que a fase de diferenciação aqui não vai ter. Agora, uma outra diferença. Essa fase germinativa nos meninos vai intensificar lá na puberdade, tá? Agora, nas meninas, ela ocorre aqui na vida intrauterina. Então, essa fase germinativa, ela aconteceu na vida intrauterina da mulher. Tá? E aí, quando ela entra lá na puberdade, que ela vai entrar na fase de crescimento e maturação. Então, vamos ver isso aqui agora no nosso gráfico. Então, tá aqui, ó. Essa fase de multiplicação, onde a célula germinativa em que ela nasce, são chamadas de ovogônias, ela aconteceu lá na vida intrauterina dela. Então, a mulher já vai nascer com seus folículos, com seus ovócitos, já em estado de dormência lá em cada ovário. Tá? Então, em cada ovário, essa fase germinativa já aconteceu. Então, quando elas nascem, essa fase germinativa já aconteceu. Ok? Quando chega na puberdade, aí ela vai amadurecer, vai dar aquela sequência, tá? Que é aquele período da intérfase, ok? Aquele período da intérfase, a ovogônia vai sofrer por a ação de hormônios, aquele mesmo hormoninho que ocorreu lá nos meninos, o FSH, tá? Porque essa ovogônia ela vai ficar em dormência na forma de um folículo. E aí, por ação do hormônio, o FSH vai estimular essa ovogônia, aumentar de tamanho, assim como aconteceu lá com a espermatogônia, ela vai aumentar de tamanho, tá? Formando aqui o ovócito 2. Então, lembrando a vocês que a ovogônia é uma célula diploide, só tem 46 cromossomos, assim como a ovócita, que não houve divisão celular. Então, também tem 46 cromossomos. Aí é que vem a fase da meiose, que é aquela fase que nós chamamos de fase de maturação. Então, esse período de diferenciação entre a ovogônia e para o ovócito chama-se fase de crescimento. E quando ocorre aqui a meiose, fase de maturação. Só que aqui já vai ter uma diferença entre a divisão masculina, que aqui lá na masculina,
os dois citoplasmas praticamente têm a mesma quantidade de citoplasma, tá? Então, as duas células, na masculina, praticamente têm as duas quantidades de citoplasma. Aqui não. O citoplasma praticamente só vai para uma célula. O outro fica sem citoplasma, que é chamado de corpúsculo polar, ou primeiro corpúsculo polar. É uma estrutura haploide, mas não tem citoplasma, é só núcleo. Então, isso aqui é uma célula que, vamos dizer assim, não tem função reprodutora. Tá? Em alguns casos, isso pode até acontecer, mas é muito raro isso acontecer dentro da medicina. Então, vai ocorrer aqui a formação do ovócito primário, tá? Que é a célula diploide, vem a meiose, só que aqui só vai haver a formação de uma célula, porque a outra praticamente se degenera. Ok? E aí, essa aqui, gente, o ovócito 2, que é a célula fértil feminina, também chamado de gameta feminino. Mas vocês vão aprender lá que é o óvulo. Acontece que o óvulo é depois que ocorre a fecundação. Aí é chamada célula ovo ou zigoto. Depois que ocorre a fecundação, ele se torna uma célula diploide. Então, se a mulher não tiver a fecundação, esse óvulo não vai ser formado, tá? Porque só é formado depois que ocorre a fecundação, ok? Então, dando continuidade, vamos conhecer aqui o ovócito 2. O ovócito 2 é uma célula extremamente grande, enquanto o espermatozoide só tem 7 micrômetros, 7 a 10 micrômetros, o ovócito tem de 100 a 110 micrômetros. É a maior célula humana, que é o ovócito 2. Ela tem aqui a membrana plasmática, tá? Aquela membrana plasmática, todas as células apresentam, o seu citoplasma, que é chamado de vitelo, há aqui extremamente a quantidade de substâncias nutritivas que vão, depois da fecundação, vão nutrir o zigoto, né, depois para suas divisões, e uma grande quantidade de células auxiliares, formando aqui a chamada coroa radiada ou coroa radiata, né, que vai proteger, dar uma maior resistência ao ovócito 2. Tem aqui a zona pelúcida, então tudo isso aqui cria-se uma barreira para o espermatozoide entrar. Então, o espermatozoide, para chegar até o citoplasma, precisa vencer todas essas barreiras. Tá? Então, devido àquela presença daquela estrutura no espermatozoide, que é chamado de acrossomo, é que vai promover a reação química para que o pronúcleo masculino chegue até o citoplasma do ovócito 2. Então, vamos fazer um resumozinho daquilo que nós falamos até agora? Então, vamos lá. A espermatogênese humana. Então, nós temos aqui as fases de cada uma. Então, nós temos aqui a fase de crescimento, a fase de multiplicação, tanto nele quanto nela vai acontecer, só que com uma diferença. Nos meninos, ela é intensificada na puberdade. O menino nasce, vai ter essa fase de multiplicação, mas ela é lenta. Quando chega na puberdade, que ela se acelera. E nas meninas, esse processo ocorreu lá na vida intrauterina da mulher. Então, quando a mulher nasceu, já nasceu com todas essas ovogônias. São milhões de ovogônias em cada, milhares de ovogônias em cada ovário. Mas nem todas vão se tornar um gameta masculino. Algumas vão chegar à fase de crescimento e vai dar origem ao gameta feminino. Não são todas. Aí vem a fase de crescimento, que é aquela fase hormonal. Então, o hormônio, o FSH, produzido lá pela hipófise, vai agir em cima dos testículos dos meninos e dos ovários das meninas. Para quê? Para que essa célula diploide ela sofra aumento de tamanho. Daí nós chamamos de fase de crescimento. A espermatogônia dá origem ao espermatócito 1 e a ovogônia vai dar origem ao ovócito 1. Tá? Então, para você fazer associação, ovogônia e espermatogônia. Ovogônia vai dar origem ao ovócito, espermatogônia vai dar origem ao espermatozoide, ok? Aí vem a fase reducional, que é a fase de meiose.
Então, a fase reducional, a fase de meiose, vai acontecer no espermatózoide, depois que a célula passou pela hipérfase, prófase, o crossing over, variabilidade genética, todo aquele processo da meiose. Então, vai acontecer aqui para a formação do espermatócito 2 nos meninos e do ovócito 1, só uma nas meninas. Essa célula aqui, o corpúsculo coprolar, é uma célula que praticamente não tem citoplasma. Então, ela se degenera e morre, tá? E a divisão 2, tá? Na mulher só vai acontecer a divisão 2 se ocorrer a fecundação. Então, a célula só consegue se dividir, chegar à divisão 2 da meiose, se houver fecundação. Caso contrário, a célula vai parar aqui em ovócito 2, que é o gameta feminino. E nos meninos vai haver a formação dos espermatócitos, que por diferenciação vai haver a formação dos espermatozoides. Ok? Bom, então vamos continuar. Comparando os dois processos. Isso aqui é uma pergunta, aqui é um quadrozinho que vocês têm que guardar, tá? Então, você que está aí me assistindo, tira um print aí da tela e guarda. Isso aqui é importante demais, essa comparação. A espermatogênese para a ovogênese. Então, veja lá. Na espermatogênese, quantas células são formadas a partir da célula germinativa? Então, são formados gametas maduros a partir da meiose, tá? Então, isso aqui é um processo de divisão igual. Enquanto na ovogênese, a citocinese, que é aquela divisão de citoplasma, é uma divisão desigual, ok? As células praticamente são do mesmo tamanho na espermatogênese, mas na ovogênese elas são de tamanho diferentes. Então, aquelas células menores são chamadas corpúsculos polares. Outra diferença, a produção de gametas no sexo masculino inicia-se em alta escala, né, na puberdade e dura durante toda a vida do homem. Tá? Já as mulheres, ela tem uma fase fértil, que ali por volta dos 50 anos, ela para de produzir, ou seja, para de maturar as suas ovogônias, tá? Os seus folículos ovarianos. Aí diz que quando ela deixa de produzir esses gametas, fala-se que ela entrou na menopausa, ok? A produção de gametas masculinos ocorre de sequência contínua. Então, o homem não para. Então, tá todo dia, tá dormindo, tá acordado, tá correndo, tá produzindo espermatozoide. Então, constantemente produzindo espermatozoide. É aquelas células espermatogônia A, espermatogônia B. A A dá origem à nova mitose, A e B. E a B é que vai produzir espermatozoide. Então, o homem nunca vai acabar suas células germinativas, tá? Enquanto na mulher, tá, o gameta maduro apresenta a sequência com grandes períodos de interrupções, são aquelas chamadas fase fértil. Então, a mulher tem a fase em que produz esse gameta maduro, tá? Então, ela leva um tempo para produzir, em torno aí de 7 a 10 dias, né? Depois que terminou a menstruação para iniciar outra, então vai haver uma fase para a produção desse gameta. Então, por isso que todo mês ela está produzindo um novo gameta. O homem não está produzindo gameta todos os dias, tá? Então, aí está aí a comparação entre os dois processos de formação de gametas na espécie humana. Agora, depois que esses dois gametas são formados, se a mulher tiver uma relação sexual sem uma proteção, então o homem deixa lá no fundo vaginal os espermatozoides, que irão subir pelo colo do útero até chegar aqui a 1/3 da tuba uterina. Então, chegando lá, nós vamos ter a presença do ovócito 2. Se tiver o ovócito 2, né, e espermatozoides, vai acontecer o processo da fecundação, ok? Que nós viremos em aulas futuras. Então, ocorreu aqui a fecundação, vai haver agora os processos de divisão agora por mitose, até essa célula, essa massa de células chegar no útero. Quando ela chega no útero, ela implanta
Esse processo chama-se nidação, e aí dá início à fase, a segunda fase do processo de desenvolvimento embrionário, que é a fase fetal. Então, essa primeira fase aqui é a fase concepto, no período de desenvolvimento embrionário. Então, implantou, vai haver agora o processo de desenvolvimento embrionário, que na espécie humana chega até 42 semanas, essa fase gestacional. Então, a perguntinha que sempre o pessoal faz aí para vocês, né? Aonde que ocorre a fecundação na espécie humana, ou seja, na mulher? Na tuba uterina, no 1/3 terminal da tuba uterina. Então, esse processo de divisão do gameta fecundado, que aqui a gente chama de célula-ovo zigoto, ele vai se multiplicar quando chegar nessa massa de célula, que é chamada de blastocisto, ela vai se implantar na mucosa do útero. É também processo aí chamado de nidação. Tá? Então, pessoal, com isso, a gente fecha essa parte da gametogênese humana, ok? E aí, em outras aulas, a gente vai dar sequência a esse processo, tá bom? Então, até a próxima aula. Então, daí fica aí as dúvidas, né? Que a gente pode saná-las depois com relacionado a esse processo de formação dos gametas masculinos e femininos na espécie humana. Tá ok? Então, até a próxima, tá ok? Então, até mais.